Que alegria, grande júbilo nesse dia, nos encontrarmos aqui como irmãos e irmãs. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, com bastante piedade e alegria, aclamar o Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Neste momento vamos acolher os paramentos que virão através das mãos dos irmãos da Paróquia Espírito Santo, os paramentos sacerdotais, a túnica, a estola e a dalmática. Peço que os irmãos entrem, por favor, e nós acolhemos os paramentos sacerdotais. A túnica simboliza a pureza e a inocência do que o padre deve estar revestido e representa a unidade com todo o corpo místico e os fiéis batizados. A estola é uma longa faixa de pano que o padre põe sobre os ombros para a administração dos sacramentos e algumas outras funções. Simboliza o poder sacerdotal. A casula é o paramento que o padre põe por cima da alva e da estola. Simboliza o jugo do Senhor e a caridade que o padre deve possuir com relação a Deus e às almas. Com os irmãos da paróquia Bom Jesus Crucificado, façamos a oração pela santificação dos sacerdotes. Todos receberam um papelzinho? Vamos fazer a oração juntos? Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai imaculada as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculado os seus lábios, diariamente tingidos com vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações, que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de todo o terreno. Que vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo.
Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa. Amém. Agora eu acolho e passo a palavra para o Padre José Eduardo, que dará continuidade à sua exposição em nossa semana catequética. Acho que eu tenho que falar bem direcionado aqui, para sair a voz. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Melhor? Senão eu vou ter que falar assim com o microfone dentro da boca. Acho que não precisa, né? É assim mesmo? Tá. Vamos ver o que acontece. Bom, então hoje nós vamos começar a falar sobre o sacramento da ordem. Porém, como nós estamos aqui num grupo de catequistas, de ministros da palavra, de pessoas que pregam a palavra de Deus, a minha perspectiva não pode ser outra senão uma perspectiva bíblico-catequética. Então nós vamos também partir da Sagrada Escritura e a minha pergunta, portanto, inicial é: o que é o sacerdócio na Bíblia? E isso aqui é realmente muito interessante. É todo um conjunto de informações que nós lemos, mas não é tão fácil assim entender a Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura demanda cultura histórica e demanda um imaginário, além de uma cultura geográfica muito boa. Bom, os sacerdotes sempre existiram nas culturas antigas. Eram pessoas que, digamos assim, estavam munidas de algum tipo de vocação carismática. Mais ou menos como acontece, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil nós não temos assim uma história rica de sacerdotes. Então, o que acontece quando você não tem uma sociedade com muitos padres? Então vão aparecendo nos bairros os benzedeiros, os rezadores, essas pessoas que o pessoal acha, e de fato parece que tem algum tipo de dom, algum tipo de capacidade, de habilidade que não existe tanto nas outras pessoas. Bons aconselhadores, pessoas que parecem que vêm mais longe, que têm algum tipo de capacidade divinatória. Esse é o primeiro tipo de sacerdócio que existe em Israel. A palavra sacerdote em hebraico é a palavra Kohen. E a palavra Kohen é derivada da palavra Kohin. E Kohin significa vidente, adivinho. E isso está presente também, digamos assim, há resquícios disso na Sagrada Escritura. Por exemplo, Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, versículo 9. Então Amaleque, Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai
para lutar contra Amaleque. Amanhã estarei de pé sobre o topo da colina com o cajado de Deus na mão. Está lá o sacerdote, com o cajado de Deus enquanto o povo luta. Um gesto ritual, um gesto que, de alguma maneira, evoca uma proteção sobre aquele povo. Por exemplo, Juízes também 17, diz: ele, o sacerdote Micas, veio a ter uma casa da divindade, fez um éfode, uma espécie de peitoral, e terafins eram pequenos ídolos, pequenas imagens de metal, e consagrou um dos filhos para que lhe servisse de sacerdote. Então vocês vejam, ali o sacerdote serve para quê? Serve para ser um consultor. Ele é consultado quando surge uma demanda. Vai dar certo ou não vai dar certo? Se a gente sair em guerra, vai ou não vai funcionar? É uma espécie de sacerdócio oracular. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 21, a partir do versículo 26, está escrito: com efeito, o rei da Babilônia está parado na encruzilhada, no ponto inicial dos dois caminhos, adivinhando a sorte. Sacode as flechas, interroga os serafins, examina o fígado. O que o sacerdote ia fazer aqui? Quando você lê o livro do Êxodo, aparecem esses dois dados que o sacerdote carregava no peito, os chamados Urim e Tumim, que serviam para uma consulta oracular. Consultava-se o oráculo. Aqui as flechas, joga as flechas, para saber o oráculo. Consulta os terafinzinhos lá, as imagens, bota lá. Abre o fígado, quer dizer, corta o fígado de um pássaro, de um peixe, vê como é que está o aspecto dele. É um oráculo. Era o sacerdócio popular. Aquilo que havia, digamos assim, entre todas as culturas, né? Também em Israel. Isso, digamos assim, predominou durante muito tempo. A função de sacrificar não era o que caracterizava os sacerdotes. A função do sacerdote era oracular. O sacrifício era apresentado pelo chefe da casa, pelo pai de família. Qualquer pai de família podia apresentar um sacrifício naquele momento. Então nós vemos, por exemplo, no livro do Gênesis, diversas vezes, por exemplo, Abraão apresentando sacrifício. Não era sacerdote. Nós vemos mais adiante outros personagens, outros juízes, né? Por exemplo, os pais de Sansão, Manoé e a sua esposa. Os pais de Jefté, aliás, Jefté, no livro de Juízes, também apresentam um sacrifício. O rei Davi, mais adiante, também apresenta sacrifício. O próprio rei Salomão, de certo modo, desempenha a função sacerdotal, embora não fosse sacerdote, quando consagra o templo de Jerusalém. Ou seja, o sacrifício começa a ser, digamos assim, direcionado aos sacerdotes, na medida em que em Israel, por causa da influência e da proteção dos reis, foi possível se construir templos. Então, em Israel, no norte, havia o templo em Silo, um santuário. Então, ali se estabeleceu um sacerdócio.
Em Betel, também no norte, se estabeleceu um sacerdócio ali, um sacerdócio oficial, respaldado, protegido pelos reis do norte. No sul, a mesma coisa. Estabelece-se o templo em Jerusalém e, vagarosamente, a função de sacrificar é transmitida aos sacerdotes que realmente, digamos assim, assumiram essa prerrogativa oficial. Embora ainda existissem os sacerdotes locais, os profetas locais. Na medida, vocês vejam que coisa interessante é isso, né? Na medida em que os sacerdotes foram sendo oficializados e foram assumindo a função de sacrificar, então descolou-se a função de profeta e sacerdote. O profeta oracular, aquele que está lá na localidade, naquela pequena vilazinha, naquele vilarejo, desempenha a sua função profética. E o sacerdote no templo, já respaldado pelo poder real, ele sim apresenta o sacrifício, oficialmente, em nome do povo. Então, se descolam essas duas funções. O profeta continua exercendo seu ofício oracular, depois, claro, vão aparecer profetas também junto aos sacerdotes, profetas que estarão ali, perto do templo, perto da corte, digamos assim, profetas que estão a serviço do sacerdócio. Então, por exemplo, Isaías é um profeta desse tipo, Ezequiel é um profeta desse tipo, Zacarias, sobretudo, é um profeta desse tipo, Malaquias é um profeta desse tipo. Já Amós é um profeta do campo, é um camponês que está lá, e que, inclusive, quando chamam ele de profeta, ele se ofende. Ele diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, sou alguém que planta sicômoros como meu pai. Quer dizer, eu não estou vivendo o dinheiro de vocês, aquilo que vocês produzem, eu sou uma pessoa daqui do nosso lugarejo. Porque também os profetas acabam, digamos assim, se deslocando a serviço do culto oficial. Ora, mas na história de Israel acontecem alguns episódios que são cruciais para nós entendermos o sacerdócio. O primeiro é a chamada reforma de Josias. A reforma de Josias é aquela que aparece no segundo livro de Reis, no capítulo 23. A gente vai ler daqui a pouco. Mas antes disso eu queria explicar uma outra coisa. Alguns estudiosos do Antigo Testamento dizem que a reforma de Josias, na verdade, é uma retroprojeção do sacerdócio pós-exílico. Por quê? Como vocês sabem, quando depois do exílio de Babilônia, os judeus voltam para a terra de Judá, o que acontece? No primeiro momento, chegam os reis, vem uma família real. Mas a monarquia não dura muito tempo e ninguém sabe até hoje por quê. Depois de um período de instabilidade, os sacerdotes vêm para Jerusalém, e aí sim, os sacerdotes é que governam. Os sacerdotes acumulam, digamos assim, a função de reis. E justamente nesse período em que os sacerdotes governam, eles estabelecem uma espécie de limpeza religiosa em Israel. Então, alguns dizem que essa limpeza religiosa que aconteceu no pós-exílio foi retroprojetada na reforma de Josias. A gente não tem como saber. Mas, em todo caso,
a reforma de Josias teria sido um momento fundamental de limpeza religiosa em Israel, em que todos esses cultos clandestinos vão ser tirados, porque ali havia cultos a esses terafins, essas divindades locais, esses outros deuses, havia um culto profético abusivo e, digamos assim, totalmente desvinculado de qualquer coisa. Era uma desordem, era um caos. Então começará no período, pelo menos com certeza, no período pós-exílico, uma limpeza religiosa em Judá, a partir do Templo de Jerusalém. Há uns que são a favor disso, outros que são contra, os estudiosos se digladiam um pouco, eu não quero me meter em briga de gente grande. Ora, o que acontece? Então, vamos dar uma olhadinha na reforma de Josias. Ela aparece em 2 de Reis, capítulo 23. 2 de Reis, capítulo 23. É um texto muito interessante. Diz: o rei Josias, mandou reunir junto de si todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Ele subiu à casa de Yahvé, com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do menor ao maior. Leu a seus ouvidos todas as palavras do livro da aliança encontrado na casa de Yahvé. Ele está falando da Torá. De pé, sobre o estrado, o rei firmou na presença de Yahvé a aliança, comprometendo-se a seguir Yahvé, a guardar os seus mandamentos, decretos e preceitos de todo o coração e de toda a alma, e a pôr em prática as palavras da aliança escritas no livro, e todo o povo aderiu à aliança. O rei ordenou ao sumo sacerdote Elcias, aos sacerdotes da segunda ordem, eu vou voltar a esse tema depois, e aos porteiros que tirassem da casa todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, Áxera e todo o exército do céu. Então, no templo de Jerusalém havia ídolo de Baal, havia ídolo de Áxera, que era a mulher de Baal, que depois no Apocalipse reaparece, né, como a prostituta do Apocalipse, é Áxera, é a imagem de Áxera. E o exército do céu. O que é o exército do céu? Daqui a pouco a gente vai saber. Mandou queimá-los fora de Jerusalém, no Vale do Cedron, e levou as cinzas para Betel, para o norte, para tornar Betel impuro, e todo mundo foi obrigado a ir para Jerusalém. Destituiu os sacerdotes idolátricos que os reis de Judá tinham constituído para sacrificar nos lugares altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. E os que queimavam incenso a Baal, para o sol, para a lua, o zodíaco e todo o exército do céu. Fez levar o poste sagrado da casa de Yahvé para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, e ali o queimou, reduzindo as cinzas que lançou na vala comum. O poste era um outro ídolo. Ele representava um falo masculino, um órgão reprodutor masculino, que era o falo de Baal. Eles acreditavam que o falo devia ser... Baal era uma divindade de 3 pernas, né? Inclusive, vocês vejam que coisa interessante. As religiões de matriz afro, as mais antigas, como o candomblé, por exemplo, têm muitas similaridades com aqueles cultos dos povos cananeus. Então, por exemplo, se adora um tipo de Exu, que é um boiadeiro que tem 3 patas, porque uma das patas é o falo, que se acreditava que passando-se o falo pela terra, a terra ficaria fecunda, ficaria fértil. Este era o poste sagrado. Destruiu também todos os prostíbulos sagrados encontrados na casa de Yahvé. Tinha prostíbulos dentro do templo, nos quais as mulheres teciam véus para Áxera, porque Áxera era uma deusa da prostituição. Reuniu todos os sacerdotes da cidade de Judá
profanou os lugares altos onde os sacerdotes sacrificavam, desde Gaba até Bersabeia. Ou seja, acabaram os cultos sacrificais feitos nos lugares. Foi feita uma verdadeira destruição. Destruiu os altares das portas, como que se encontra à esquerda, quando se entra pela porta de Josué, chefe da cidade. Nas portas das cidades também. Como existem, né? Hoje a gente tem aí esses símbolos de religiões nas portas da cidade. Haviam altares para os deuses. Então, destruíram aquilo ali. Os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar de Yahvé em Jerusalém, mas podiam comer os pães sem fermento em meio a seus irmãos. Eram um sacerdócio de segundo nível. Josias profanou também o Tofete no vale de Ben-Enom, para que ninguém sacrificasse no fogo seu filho ou sua filha a Moloque. Por quê? Onde que esse vale de Ben-Enom? É o que no Evangelho aparece com o nome de Guiena, né? Então, você tem entre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião, onde está o templo, uma torrente. Quando cai a chuva, a torrente passa por ali. É a torrente do Cedron. Ela se abre, e ali, quando ela se abre, você tem o vale de Ben-Enon. Porque, possivelmente, aquele vale pertenceu a um arameu antigo que tinha esse nome, Inon. Ninguém sabe exatamente por que tem esse nome. E ali, Ben-Enon, depois, acabou recebendo o nome de Ge-Enon, Geena. É esse lugar, onde havia esse deus Moloque, que era um deus com chifres bem grandes, sentado num trono, para o qual se sacrificavam as criancinhas. Inclusive, um dos piores reis de Israel, chamado Manassés, sacrificou o próprio filho dele a Moloque ali naquele lugar. Então, destruiu o ídolo de Moloque. Retirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, na entrada da casa de Yahvé, junto ao quarto do eunuco Natã-Meleque, nas colunadas, e queimou os carros do sol. Tudo ídolo. O rei demoliu os altares que os reis de Judá instalaram sobre o teto do aposento superior de Acaz. Destruiu os altares de Manassés, os que ele fizera nos 2 pátios da casa de Yahvé, e jogou a poeira deles no vale do Cedron. E assim foi, né? Então, a reforma religiosa de Josias, ele destrói os cultos locais, aquela desordem toda, e estabelece um culto único em Jerusalém. Nós vemos repercussões disso, por exemplo, na profecia de Ezequiel, capítulo 8. No 6º ano, no dia 5 do 6º mês, estava eu sentado em minha casa, com os anciãos de Judá sentados diante de mim. Neste momento, a mão do Senhor Elohim caiu sobre mim. Então olhei, e eis uma figura com aparência humana, do que parecia ser a cintura para baixo. Era de fogo, e da cintura para cima havia como um resplendor que tinha aspecto de âmbar. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu, e em visões divinas levou-me a Jerusalém, até a entrada da porta interna voltada para o norte, lá onde estava instalado o ídolo do ciúme, dentro do templo de Jerusalém, Baal. É a isso que ele está se referindo. E eis que lá estava a glória do Deus de Israel, semelhante à visão que tive na planície. Ele me disse: filho do homem, levanta os olhos em direção ao norte. E eu levantei os olhos para o norte, e vi ao norte, na porta do altar, o ídolo do ciúme, logo na entrada. Ele me disse: filho do homem, vê o que estão fazendo. Vês as grandes abominações que a casa de Israel aqui pratica para me afastar do meu santuário? Mas verás abominações piores ainda. Levou-me então para a entrada do pátio e vi que havia um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, abre um buraco no muro. Eu abri um buraco no muro e enxerguei uma entrada. Ele me disse: entra e vê as abominações perversas que praticam aqui. Eu entrei e vi toda espécie de répteis, de animais detestáveis, todos os ídolos da casa de Israel, pintados nas paredes por todos os lados. Que répteis são esses? O que ele está falando?
Aí fala dos ídolos escondidos nos quartos, do deus Tammuz, que estava lá dentro, né? Se você for comigo em 2 Reis, no capítulo 18, tem uma coisa muito interessante aqui. Diz, no 3º ano, vou começar do versículo 1, de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Versículo 3. Ele fez o que é reto aos olhos de Yahvé, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Destruiu os lugares altos, os postes, e destroçou os pilares. Derrubou o poste sagrado e despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés, pois os filhos de Israel ainda queimavam incenso. Chamava-se Noestã. Não está muito bem traduzido, porque a melhor tradução seria Nehushtan, que é o nome dessa serpente. O nome Nehushtan significa objeto de bronze. Então, dentro do templo de Israel, tinha uma serpente de bronze que eles adoravam. E apenas quando acontece a reforma religiosa é que essa serpente é destruída. Aqui diz que é a serpente que Moisés havia feito séculos atrás. Possivelmente, isso também é uma retroprojeção. Mas a serpente de bronze é aqui destruída, ela era adorada como um deus. É muito interessante porque quando aqui aparece a serpente de bronze, Nehushtan é o nome, né? Ela é uma seraf, que aparece lá em Números 21, ela é chamada de serpente ardente, seraf, que é de onde vem a palavra serafim. Ou seja, possivelmente, esta imagem da serpente, no imaginário israelita, era uma serpente com asas. Assim como a gente vê, por exemplo, essas libélulas grandes, né? Que tem asas, parece uma cobra com asas. Então, Nehushtan seria uma serpente com asas. Quando a gente vai para o capítulo 3 do livro do Gênesis, a gente vê que Deus dá para a serpente o castigo de rastejar na terra, a gente se pergunta por quê? Ele está querendo dizer que ela antes tinha pernas? Não. Possivelmente a referência aqui é a serpente alada, voadora, que perde as asas e, portanto, vai para o chão. Possivelmente essa referência aqui, uma retroprojeção de Nehushtan, desse outro Deus, desse falso Deus, que aqui era adorado em Israel. Então os sacerdotes fazem o quê? Estabelecem um culto de Yahvé. Yahvé é o único Deus. É proibido sacrificar para outros deuses. É proibido fazer sacrifícios em outros lugares, porque vocês vão acabar se desviando para a idolatria. Tem que sacrificar no templo de Jerusalém. E a partir daí, o sacerdócio vai estar ligado intimamente em Israel à função de sacrifício. O sacrifício apresentado pelo pecado do povo. Se vocês lerem com atenção, por exemplo, o capítulo 3 do livro do Gênesis, o que acontece no capítulo 3 do livro do Gênesis? Acontece que o homem peca, acontece o pecado original, então o homem se esconde e faz vestes de figueira, se esconde entre as figueiras. Mas aquilo não cobre a nudez do homem. Depois de Deus amaldiçoar a serpente, a mulher e o homem, o que acontece? Deus confecciona vestes com pele de animais. Ou seja, é o primeiro sacrifício que acontece na história. É um sacrifício oficiado pelo próprio Deus. O que o autor está querendo nos mostrar é que apenas através do sacrifício
é que o pecado é apagado. Vejam, Deus havia dito, não comerás da árvore que está no meio do jardim. Não comerás. Aliás, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Ele diz, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, ou da ciência do que é bom e do que é mal. Pois no dia em que comerdes, morrereis. Vejam, Adão e Eva morrem, sim ou não? Ali. Em Gênesis 3, Adão e Eva morrem, sim ou não? Não. Por que Adão e Eva não morrem? Porque é apresentado um sacrifício substituto no lugar de Adão e Eva. Os animais morrem no lugar de Adão e Eva são cobertos com as peles dos animais. Ou seja, eles estão cobertos pela morte de uma vítima substitutiva. Na linguagem sacerdotal, isso significa o quê? Significa que você está perdoado. A palavra perdão, em hebraico, é a palavra kafar. Sabe o que significa kafar? Kafar significa cobrir. Ou seja, você está coberto pelo sangue de uma vítima substitutiva. Você só não vai morrer porque alguém morreu no seu lugar. Porque alguém foi apresentado no seu lugar. Exatamente por causa do culto sacrificial, a reforma religiosa vai fundo. Então, o profeta Zacarias, no capítulo 13, é um trecho muito interessante. Diz, acontecerá naquele dia, oráculo de Yahvé dos exércitos, que extirparei da terra o nome dos ídolos, e não serão mais lembrados. Também os profetas, e o espírito de impureza eliminarei da terra. Os profetas! Está falando da eliminação dos profetas. E acontecerá que, se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, pois falaste mentira em nome de Yahvé. E seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão quando ele profetizar. E acontecerá naquele dia que se envergonharão os profetas, cada qual de sua visão, quando profetizarem, e não vestirão um manto de pelo para mentir. Cada um dirá, não sou profeta, sou alguém que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Alguém lhe dirá, que são estas feridas em meio às tuas mãos? Ele dirá, são aquelas com que fui ferido em casa de meus amigos. O que o profeta Zacarias está dizendo aqui? Os profetas em Israel, eles recebiam, como nos cultos antigos, marcas rituais. Eram marcados no corpo. Era um profeta, era um consagrado. Só que eles tinham sido proibidos de profetizar. Agora eles tinham que voltar a ser agricultores. Então, quando alguém pergunta, que marca é essa? Ele vai fingir que não é. Ele vai fingir que nunca foi profeta. E ele vai dizer, essa ferida eu recebi na casa dos meus amigos. A marca será o sinal para aquele agricultor, a fim de que ele não seja morto. Isso lembra o quê? A marca de Caim. Caim é um agricultor que volta para o campo, depois produz metal também, ele se torna pai dos metalúrgicos e carrega uma marca. É desta marca aqui que se está falando, a marca. Vocês viram que coisa interessante? Quantas informações que vão se cruzando e deixam o texto bíblico mais claro, a gente vai percebendo como que as coisas se juntam. Ora, voltando do exílio da Babilônia, os sacerdotes produzem um verdadeiro revisionismo. Escrevem, a atividade literária dos sacerdotes é intensa, justamente para
ensinar, digamos assim, o povo segundo os cânones do culto de Yahvé, que será, desde então, o único Deus adorado, sem se tolerarem mais nenhuma forma de idolatria. O livro de Esdras era sacerdote, mostra a reforma levítica que Esdras fez. Depois Neemias faz a promulgação da Torá. É uma cena paralela à que lemos em 2 Reis 23. A Torá é promulgada e todo o povo se compromete, entre prantos, inclusive, a obedecer à lei de Yahvé. E, a partir daí, os sacerdotes é que se tornam os vigias, os governantes em Israel. O imposto é pagado no templo, os sacerdotes eles se tornam um partido que remete miticamente aos tempos do rei Davi, ao sacerdote Sadoc. Então, é ali que surge o partido dos saduceus, né? Que é a classe sacerdotal. Tem esse nome saduceus porque eles se remetem a Sadoc, que teria sido o sumo sacerdote no tempo de Davi, o que teria ungido o rei Salomão. Segundo o relato do segundo livro, do primeiro livro dos Reis. E os sacerdotes compõem um conselho. A palavra conselho em hebraico, aportuguesada, é a palavra sinédrio. Compõe o conselho dos sacerdotes. E justamente porque eles assumem a preponderância sobre Israel e governam Israel como verdadeiros reis, eles vão perdendo prestígio. Então acontece um movimento histórico muito interessante. Ao lado dos sacerdotes, o sacerdote em grego se diz hieru. Se estabelecem os escribas, em grego, grammatoi. São os letrados, os mestres da lei. O que acontece? Como a casta sacerdotal vai se tornando cada vez mais desprestigiada, política, incrédula, os grammatoi, os mestres da lei, que são aqueles que vão ensinar a lei ao povo, que vão responder as perguntas, as dúvidas, o sacerdote vai estabelecer o que é, o que não é, o que deve e o que não deve, é ele que julga. O sinédrio é que julga, que executa. Mas o mestre da lei, ele vai instruir o povo. Então, essa figura do mestre da lei, do escriba, começa a crescer. Vai crescendo cada vez mais. E quando chegam os dias de Jesus, os escribas, eles têm grande importância, e é justamente desse grupo de escribas que surge o partido dos fariseus. Dizem que o nome fariseu vem dos judeus chamados Hassidim, é uma teoria, que significa zelosos, eles são apenas os zelosos pela lei. Há uma outra teoria que diz que é uma classe de letrados que vem da Pérsia. Justamente durante o exílio de Babilônia acontece a troca de império, os persas dominam, então dali vem, junto com os sacerdotes, os escribas, que talvez teriam recebido esse nome de farizim, justamente com algum tipo de relação com a Pérsia, não se sabe. É uma teoria, hoje em dia se especula muito sobre as influências persas no Velho Testamento. De tal modo que, quando nós chegamos aos dias de Jesus, o sacerdócio em Israel
está dividido em duas classes. Nós temos a classe sacerdotal que controla o Templo de Jerusalém, e nós temos os outros membros da tribo de Levi espalhados por Israel, que vão uma vez por ano servir no templo apenas de passagem. A gente viu aqui, no texto anterior, que aquele sacerdote que mora lá no lugarejo, ele vai ao templo de Jerusalém, ele só pode oferecer o incenso e comer os pães da proposição. É o que ele pode fazer. Só isso, nada mais. Os pães da proposição são pães que ficavam na frente do Santo dos Santos, né? Que eram trocados todo dia de manhã, e à tarde, quando o sacerdote apresentava o incenso, ele era comido. Os pães podiam ser comidos, né? Ou na troca da manhã. Aliás, eu acho que eu me enganei. De manhã, quando se faz a troca do pão, o pão do dia anterior é consumido por quem está de serviço sacerdotal naquele dia. Então veja que coisa interessante. Essa dupla categoria de sacerdote, junto com a categoria dos letrados, aqueles que ensinam, dos sacerdotes que governam, que assumem função real em Jerusalém, todas essas figuras estão, por assim dizer, dispersas no imaginário do povo do Novo Testamento. Inclusive, nós lemos no livro do Êxodo que a tribo de Levi foi dividida em 3 ramos, e apenas o ramo dos coatitas é que servia dentro do templo. Os demais ficavam por fora. É um jeito de mostrar esse duplo nível do sacerdócio. Um sacerdócio superior, que governa, e um sacerdócio inferior, que apenas comparece ao templo para apresentar a oblação. Só para terminar um pouquinho a história de Israel, quando o templo é destruído, acaba o sacerdócio. O templo é destruído no ano 72. Então o sacerdócio do Velho Testamento simplesmente acaba. O sacrifício não é mais apresentado no templo de Jerusalém. Então os sacerdotes, eles são reverenciados. É um sacerdócio genealógico, então os descendentes supostamente continuam existindo. Então quando está na sinagoga alguém que é da tribo de Levi, é ele que lê a Torá, é ele que pronuncia a bênção, etc., mas já não tem mais sacrifício. Então o que é que fica? Fica o escriba, fica o rabino, fica o mestre. É esse que fica. De tal modo que a Torá acaba como que cumprindo as funções de templo, de sacrifício, de sacerdócio, e o rabino, o mestre, é o único que prevalece no judaísmo pós-destruição do templo, o que mostra que o judaísmo depois de 72 não tem praticamente nada a ver com o judaísmo antes de 72, antes da destruição do templo. É um judaísmo diferente. Já não tem nada a ver com sacrifício, com sacerdócio, com o templo, tem a ver apenas com o ensino da palavra, a sinagoga e assim por diante. Muito bem, chegamos no Novo Testamento. Quando nós vamos aos evangelhos, o que nós percebemos? Jesus fala muito pouco sobre sacerdotes. Então, por exemplo, o evangelho que nós escutamos na sexta-feira passada, Jesus cura o leproso, logo depois de dar o sermão da montanha. Aí ele diz: vai, mostra-te ao sacerdote. Possivelmente, o sacerdote ele tinha um ofício, né, de ser uma espécie de fiscal da saúde pública. Então, vai, mostra-te ao sacerdote, porque o sacerdote, de fato, tinha esse ofício. Então, de certo modo, o que Jesus estava fazendo é obrigando o sacerdote do Templo de Jerusalém a atestar o milagre que ele fez. De certo modo, isso. Jesus menciona os sacerdotes de maneira um pouco crítica no capítulo 12 de São Mateus, versículo 4,
quando ele diz que os sacerdotes deram os pães da preposição para Davi, e que os próprios sacerdotes violam o sábado para desempenhar suas funções. Então ele utiliza, digamos assim, essa espécie de licença para dizer que aquela lei não é absoluta, tal como os fariseus entendiam. O Evangelho de São Lucas dá mais importância aos sacerdotes do que os evangelhos de Marcos e Mateus, de tal modo que, por exemplo, na parábola do bom samaritano, o sacerdote é uma figura hostilizada. Ele passa e não ajuda o homem que está ferido. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho de São Lucas é aberto com Zacarias, sacerdote, apresentando o incenso diante do templo, diante do Santo dos Santos. E é interessante isso, porque aqui a gente pode perceber, de um lado, um aspecto um pouco crítico para dizer assim, olha, esse é um sacerdote do bairro, é um sacerdote que não é da elite sacerdotal em Jerusalém, e é para ele que Deus se revela. Não é para o sumo sacerdote, não é para aqueles que constituem o sinédrio. Então é um jeito também de apresentar uma certa crítica. Em Atos dos Apóstolos, Lucas diz que muitos sacerdotes estariam se convertendo à fé. Lucas capítulo 6, versículo 7. Mas a teologia sobre o sacerdócio será, digamos assim, apresentada de um modo mais claro por São Paulo, ele que vai formular a teologia do sacerdócio, e também nós percebemos ressonâncias disso nos escritos de São João. Vou mostrar alguns paralelismos que existem. Isso aqui é muito exaustivo, tá? Se a gente fosse fazer um estudo minucioso, nós ficaríamos aqui só checando versículos horas e horas e horas e horas. Então, a título de exemplo, vou mostrar apenas alguns paralelismos para vocês perceberem a lógica que está por trás do sacerdócio no Novo Testamento. Então, nós temos... Aquele microfone já não tem mais, né? Morreu. É que segurar assim e abrir Bíblia é meio complicado. Bom, tudo bem. Hebreus capítulo 7, versículo 27, aqui. Ele, Cristo, não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Romanos, capítulo 6, versículo 10. Com efeito, aquele que morreu para o pecado uma vez por todas, e aquele que vive para Deus. Um paralelismo claro entre esses dois versículos. Hebreus 7, 12. Tendo mudado o sacerdócio, muda também necessariamente a lei. É uma frase lacônica da carta aos Hebreus, mas muito densa. Romanos 10, 4. Cristo é a finalidade da lei para a justiça de todo aquele que crê. Outra tradução diz, o fim da lei é Cristo. Então, mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Um paralelismo também bastante claro. Hebreus 10, versículo 9. Então declarou, eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Romanos 8, 3. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado
e condenou o pecado na carne. Quer dizer que o pecado foi condenado na carne de Cristo. Um paralelismo bastante evidente entre esses dois versículos. Hebreus 7,13. Com efeito, aquele de quem se dizem estas coisas é de outra tribo, da qual nenhum membro jamais serviu ao altar. Romanos 3, 21. Agora, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então nós temos esse paralelismo que é bastante evidente na carta aos Romanos, em outros trechos dos escritos de São Paulo e na carta aos Hebreus, entre os sacrifícios da antiga lei e o sacrifício de Cristo. Isso é tão forte que, para São Paulo, ele diz o seguinte, que Cristo foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Paulo não fala do nascimento de Jesus, não fala que Jesus subiu ao céu, não fala que Jesus pregou, foi batizou. Ele não comenta nada da biografia de Jesus. Ele fala somente disso. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a sua morte é o sacrifício substitutivo que cancela, apaga todos os sacrifícios da antiga lei, que eram imagem do seu sacrifício. E, como ele vive, ele morto vive para sempre, ele é o cordeiro imolado que está em pé, diz o livro do Apocalipse, é ele que nos justifica. Ele traz as chagas e diz, olha, eu morri por causa deles, eu morri por causa deles, eu morri no lugar deles. Se eles creem em mim, logo, pela fé em mim, eles são justificados. Muito obrigado. Eles são cobertos pelo meu sacrifício. Por que isso é importante? Vamos a Hebreus, capítulo 7, versículo 23. Banho de Bíblia, gente. A gente tem que tomar banho de Bíblia. Hebreus 7, 23. Diz, há outra diferença ainda. Aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Jesus, porém, uma vez que permanece para sempre, possui um sacerdócio imutável. Por isso ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Então vejam que coisa. Na nova aliança, só existe um sacerdote, que é Cristo. E ele é sacerdote de um único sacrifício, que foi o seu sacrifício na cruz, do qual ele sai vivo, mas a ressurreição, ela não é um evento desconexo do seu sacrifício, claro, por quê? Porque ele vem com as chagas. E o fato dele vir com as chagas mostra que morto ele vive para sempre. Ele carrega o fruto, como diz o profeta Isaías, do seu penoso trabalho. Então, ele é o sacerdote. Ele é o único sacerdote do Novo Testamento. Ele é o sacerdote
A tal ponto que São João diz, 1 de João 2,2, ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E o próprio João coloca na boca de João Batista essa expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele está fazendo uma referência aqui ao que aconteceu com Isaac. Quando Isaac subiu, ele perguntou a Abraão: nós vamos apresentar um sacrifício a Yahvé, mas onde está o cordeiro? Abraão diz: Deus proverá. Yahvé é Jiré, Deus proverá o cordeiro. Abraão imola incruentamente no seu coração Isaac, mas não cruentamente. Ele é salvo no alto do Monte Moriá. O que acontece? Aparece um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos. Coroa de espinhos, né? Aparece um cordeiro preso pelos chifres. João diz: eis o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. É ele. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele é o sacerdócio do seu sacrifício. A carta aos Hebreus, capítulo 10, é um capítulo lindíssimo. Versículo 5 diz, vou começar antes. Vou começar do versículo 1. A lei contém apenas a sombra dos bens futuros, não a expressão exata da realidade. Por isso, com os seus sacrifícios sempre iguais e continuamente repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Caso contrário, será que não se teria deixado de oferecê-los? Ora, os que prestam culto, uma vez purificados, já não teriam consciência alguma dos pecados. Ao contrário, por meio destes sacrifícios, se renova anualmente a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por essa razão, ao entrar no mundo, guardem essa palavra, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como no livro está escrito ao meu respeito. Vejam que coisa impressionante o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo aqui. Ele está nos dizendo o seguinte: Cristo se torna sacerdote no momento mesmo da encarnação. O diálogo entre o Filho e o Pai no momento da encarnação, aqui, sondado, ou podemos dizer, revelado pelo autor da carta aos Hebreus é: Pai, tu não quiseste vítima nem oferenda. Então, eis que venho. Formaste-me um corpo, eis que venho. Este corpo que formaste, este corpo é a matéria do meu sacrifício. E esse eis que venho é a forma do meu sacrifício. É a minha oferta que eu faço no lugar de todos os pecadores. Portanto, se nós quiséssemos dizer assim, Jesus foi ordenado sacerdote, entre aspas, no momento em que ele se encarnou. E o lugar em que ele foi ordenado sacerdote foi o ventre imaculado da Virgem Maria. E porque ela é mãe de Cristo, ela é mãe do Verbo encarnado, e é na encarnação que ele se torna sacerdote, e ele é o único sacerdote da igreja, ela, portanto, é mãe dos sacerdotes, pelo mesmo fato de ser mãe de Deus.
Porque é nela que ele se torna sacerdote. É no instante da encarnação. A vítima e o sacerdote coincidem no ventre imaculado de Maria. Ora, isso é muito importante. Porque todo esse caminho confuso do Velho Testamento, gente, a revelação divina foi construída no meio de uma confusão. A gente lê a Bíblia hoje com uma facilidade tão grande, mas isso daqui foi um negócio completamente confuso e Deus foi juntando o que os homens não podiam fazer. É Babel mesmo. É a Torre de Babel mesmo. É um negócio assim totalmente confuso. No meio disso tudo, a divina revelação vai como que despontando e apontando para o sumo sacerdócio de Cristo. Ele é apresentado como o sumo sacerdote dos bens futuros. No capítulo 5 da carta aos Hebreus, que é clássico sobre esse tema, o autor diz, de fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo. A São Jerônimo traduziu assim, assumptus, a palavra tem a ver com assunção. Assumptus. Ele é retirado, ele é puxado para cima. Todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Isso significa o seguinte, que o que constitui a essência do sacerdócio é imolar a vítima, é oferecer o sacrifício. Essa é a essência do sacerdócio. Isso é muito importante para nós entendermos. Por quê? Por uma série de razões que eu vou explicar aos poucos. Tem muita coisa para explicar. Mas aqui está contida, digamos assim, aquela expressão clássica na teologia católica, sacerdos pro hostia. Hóstia, a palavra hóstia significa sacrifício. E sacerdos, a palavra latina sacerdos, sacerdote. Dote, o que é dote? Dote é algo que se dá. Sacer é sacro, vem de sacro. Então, o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que dá coisas santas, dá coisas sagradas, por causa do sacrifício. Em relação ao sacrifício, em relação à oferenda que ele tem a fazer em nome de todo o povo. Isso aqui para nós é absolutamente importante, porque é o que constitui a essência do sacerdócio no Novo Testamento. Não se entende sacerdócio sem essa referência explícita ao sacrifício. Lutero, quando fez a reforma, ele dizia que a missa era a maior blasfêmia que existia. Por quê? Porque ele dizia que entender a missa como sacrifício era uma heresia, uma blasfêmia, porque o sacrifício Cristo fez lá no passado e nós temos acesso a esse sacrifício apenas pela fé. Só que isso está errado. E está errado por razões bíblicas. Por quê? Quando Jesus antecipou o seu sacrifício da cruz na quinta-feira santa noite, ele disse aos apóstolos, fazei isto em memória de mim. Então, ele
transmitiu aos sacerdotes, aos apóstolos, são os primeiros sacerdotes, ele transmitiu aos sacerdotes, aos apóstolos, a função de sacrificar. Pão e vinho agora são a imagem deste sacrifício cruento que ele realizará na Sexta-feira Santa. É um sacrifício incruento, não tem derramamento de sangue mais, mas aquele sacrifício que ele realizará no dia seguinte está presente agora nessas espécies, como diz a teologia católica. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, texto que, segundo os estudiosos, é anterior aos próprios evangelhos, diz: todas as vezes que fazemos isso, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, Lutero não tem razão. E ele não tem razão por um motivo adicional. Porque quando o autor da Epístola aos Hebreus diz que Cristo se ofereceu ao Pai, ele diz, ele se ofereceu pelo Espírito Eterno. E ele só pode nos justificar, segundo diz São Paulo, porque ele ressuscitou dos mortos. Mas ele ressuscitou dos mortos como um morto que nos traz o fruto do seu sacrifício. Ou seja, embora o sacrifício da cruz aconteceu há quase 2000 anos atrás, em 2033 nós vamos celebrar o jubileu, né, de 2000 anos da redenção, vai ser um negócio grandioso que vai ter no mundo, né? 2000 anos do Calvário, imagine, da ressurreição, 2000 anos, um negócio assim grandioso, estrondoso vai ser esse jubileu. Embora ele tenha acontecido há quase 2000 anos atrás, a alma do sacrifício de Cristo é o seu oferecimento. Ele é eterno. Ele está apresentando, ele vive para, diz o autor da carta aos Hebreus, interceder por nós. Ele vive para apresentar ao Pai esse sacrifício por nós. É por isso que nós podemos celebrar a missa, porque aquela oferta, aquela oblação eterna, ele está apresentando aquilo para nós o tempo todo. E é a alma do seu sacrifício que se presentifica no altar pelo ministério dos sacerdotes, no Novo Testamento. Ou seja, algumas pessoas perguntam, nós celebramos na Quinta-feira Santa o dia da instituição do sacerdócio. Mas algumas pessoas pensam, mas aquilo foi uma ordenação sacerdotal? Foi uma consagração? Aconteceu ali algum rito de ordenação? Não. Porque isso não é necessário. Isso é apenas a forma sacramental que recobre a realidade do sacramento. Qual que é a realidade do sacramento? É Cristo habilitando aqueles homens a apresentarem o seu próprio sacrifício. Ou Cristo que assume aqueles homens como instrumentos pelos quais ele continuará presentificando aqui e agora, sobre os nossos altares, o seu único sacrifício que se tornou eterno por causa do oferecimento de sua alma. Então a missa, me desculpe Lutero e Calvino, é um sacrifício mesmo. E a igreja sempre entendeu assim desde todos os tempos. E o sacerdócio não é um cargo que alguém recebe. Então, alguém, sei lá, é nomeado coordenador da catequese, é nomeado, sei lá, ministro não sei do quê. Aí tem o padre que é nomeado também, como os luteranos fazem, né? Por um tempo, é um ofício. Não, o sacerdócio não é um ofício. É um verdadeiro ministério. É um verdadeiro ministério dado por Cristo àqueles 12 apóstolos. E eles vão
multiplicando esse ministério até o fim dos tempos. Ele vai sendo transmitido graças à sucessão apostólica. Então vejam que coisa impressionante. Eu trouxe alguns textos muito antigos. São Clemente Romano. São Clemente Romano ele morreu no ano 100. Então, São Clemente Romano é São Pedro, depois de São Pedro, São Lino, depois de São Lino, São Cleto, depois de São Cleto, São Clemente, é o quarto sucessor de São Pedro. Ele escreve: os apóstolos receberam em nosso favor a boa nova da parte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado por Deus. Portanto, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Esta dupla missão realizou-se em perfeita ordem por vontade de Deus. Munidos de instruções e plenamente assegurados pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, confiantes na palavra de Deus, saíram a evangelizar a próxima vinda do reino de Deus na plenitude do Espírito Santo. Assim, proclamando a palavra nos campos e nas cidades, estabeleceram suas primícias como bispos e diáconos dos futuros fiéis, após prová-los pelo Espírito. E não se trata de inovação. Há séculos que as Escrituras falam de bispos e diáconos, pois assim se lê em algum lugar: quero estabelecer os bispos deles na justiça e os seus diáconos na fé. Então, os apóstolos estabeleceram os bispos e os diáconos. Eu vou antecipar, não vai dar tempo de eu falar tudo que eu trouxe, então amanhã eu vou continuar, mas eu vou antecipar uma coisinha que amanhã eu vou explicar melhor. Quando Cristo instituiu o sacerdócio, ele instituiu o sacerdócio apostólico único. A distinção entre bispos e presbíteros é posterior. Então, por exemplo, nós não temos na igreja o dia da instituição do episcopado. Não. É o sacerdócio. É o sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdócio serve para quê? Para o sacrifício. A distinção entre o episcopado e o sacerdócio vai desabrochando. É o sacerdócio como que, teologicamente, em duas abrangências diferentes. Eu vou explicar isso melhor amanhã. Mas, por exemplo, vou dar alguns textos para a gente perceber como isso é assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20. Diz, versículo 17: de Mileto, Paulo mandou recado a Éfeso para convocar os presbíteros daquela igreja. A Bíblia da CNBB traduz como anciãos, mas a palavra aqui é presbíteros. Presbítero significa ancião. Versículo 17. Aí lá no versículo 28, São Paulo diz: cuidai de vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como bispos. Aqui a Bíblia da CNBB traduz como guardiões, porque a palavra bispo significa guardião, significa inspetor, vigia. Mas, no intervalo de 9 versículos, os presbíteros são chamados de bispos e os bispos de presbíteros. Está falando da mesma realidade. Ou, por exemplo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, se vocês forem ao capítulo 3, primeiro ele fala do bispo, depois ele fala dos diáconos. Ele não menciona os presbíteros. Mas, na carta de São Paulo a Tito, olha que interessante. Já no capítulo 1, ele diz: essa recomendação visava promover o amor que nasce de um coração... Não. Tito. Aqui é muito curtinha, as páginas passam sem a gente perceber. Diz: eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade,
conforme as instruções que te dei a saber. Aí diz, o candidato seja isento de acusação, casado com uma só mulher, tenha filhos crentes, não acusados de devassidão, nem rebeldes. É preciso que o bispo, como administrador de Deus... Então, no versículo 5 ele chama de presbítero, depois ele já chama de bispo. Porque o sacerdócio é para o sacrifício. E o que acontece? A missa de um padre e a missa do bispo é a mesma coisa. Não é que a missa do bispo tem um valor maior que a de um padre. Não, a missa é a missa. A diferença entre o episcopado e o sacerdócio é que o episcopado recai sobre o corpo de Cristo enquanto sacramento. E o episcopado recai sobre o corpo de Cristo enquanto igreja. Então ele toca no corpo de Cristo enquanto igreja. Ou seja, é ele que ordena os demais ministros, é ele que faz a obra de acabamento da iniciação cristã, crismando os catecúmenos, é ele que vigia, que organiza, que cumpre uma função apostólica. É o bispo. Mas, intrinsecamente unido a esse ministério, está o sacerdócio. Então, vejam, o sacerdócio tem 2 graus. O primeiro grau, que é o episcopado, que é a sua plenitude. Ele tem a plenitude da ordem, ele pode ordenar padres, ele pode ordenar diáconos, etc. Pode ordenar bispos, com o mandato do Papa. E o segundo grau, que é o presbiterado, que é o que nós chamamos de sacerdócio. Mas são o mesmo sacerdócio em 2 graus diferentes. O diaconato não é sacerdócio. O diaconato é um ministério ordenado, instituído pelos apóstolos, portanto de direito divino, com a imposição das mãos. A gente dá uma que ele é um clérigo, mas não é sacerdote. E o sacerdócio comum dos fiéis, que todos os fiéis têm. Ontem eu falava sobre esse sacerdócio. A nossa vida é um culto, né? Nós damos culto a Deus com as nossas ações, etc. O sacerdócio comum dos fiéis, ele difere do sacerdócio dos presbíteros e do bispo, não apenas em grau. Entre o bispo e os presbíteros é em grau. Mas entre os fiéis, os leigos e os diáconos, não é em grau, é em essência. São 2 modos diferentes de participar do sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque pelo presbiterado, o sacerdote é habilitado a oferecer o sacrifício da missa. E pelo episcopado, ele é habilitado a produzir sacerdotes, a multiplicar sacerdotes, a multiplicar o corpo da igreja, a estruturar a igreja. Ele toca o corpo místico de Cristo. É por isso que, por exemplo, compete ao bispo consagrar as igrejas, os altares, né, dedicar os altares, porque ele toca a igreja. O presbítero não, ele toca o sacramento. E ele só pode exercer o seu ministério em dependência do bispo. É muito bonito isso. Porque nós percebemos que a igreja não é uma brincadeira. Isso tudo tem uma lógica imensa. Tem uma razão de ser, tem uma teologia profunda por detrás disso. Teologia que frequentemente é um pouco esquecida e às vezes deixada de lado hoje em dia. Vou continuar mais um pouquinho. Santo Irineu, no tratado dele contra as heresias, ele diz, Santo Irineu do século II, ele morre em 202, então nasce em 130 e morre em 202. Ele diz, portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos que queiram ver a verdade.
Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. Ele diz, eu poderia nomear todos os bispos que os apóstolos estabeleceram. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que a gente vai delirando, com que essa gente vai delirando. Ele está falando dos gnósticos, os hereges que havia naquele tempo. Então, como é que ele sabe qual é a doutrina correta? Olhando para aqueles bispos. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusivo e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de a mais ninguém aqueles aos quais confiavam as próprias igrejas. Porque os gnósticos diziam, não, mas é que nós temos uma sabedoria escondida. Mas como é que é escondida se os bispos não estão sabendo? Você vê que coisa interessante, né? Quer dizer, o que Santo Irineu está dizendo aqui é, se existisse essa tal doutrina secreta, Cristo teria entregue aos apóstolos, os apóstolos aos bispos, porque a igreja foi entregue para eles. Então essa é a prova de que não tem doutrina secreta. Essa é a prova de que a fé apostólica sempre foi ensinada de modo público. Com efeito, os apóstolos queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que se falhassem, seria a maior calamidade. É tão lógico isso. Mas, visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga, e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e, indicando uma tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada, de maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos. Então, já no século II, ele está falando do primado da igreja de Roma. Já no século II. Continua ele. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. O Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima, a carta de São Clemente aos romanos, para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos, isto é, a fé num único Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair o povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou fogo para o diabo e os seus anjos. Todos que quiserem podem aprender desta carta que este Deus é anunciado pelas igrejas como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que os que agora pregam erradamente outro Deus superior ao demiurgo e criador de tudo que existe. A este Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo, Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos, foi Sisto. Depois dele, Telésforo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino, depois Pio, depois Aniceto. A Aniceto sucedeu Sóter e, presentemente, Eleutério. Em 12º lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão, chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade.
esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Então vocês vejam que coisa primorosa. Então quando a gente vai em Roma, a Basílica de São Paulo fora dos muros, tem lá as figuras de todos os papas, desde Pedro até Francisco. Todos. Por quê? Isso não é um capricho. Isso é a prova de que há uma transmissão. Não apenas de um ensino, mas de um sacerdócio. Porque Jesus não apenas ensinou, ele fez. Ele deu exousia, autoridade aos seus apóstolos para que eles cumprissem a tarefa sacramental. Bom, amanhã nós continuamos, tem bastante coisa para a gente ver, mas, por hora, alguma pergunta? Oi, pois não. Sim. Sim. Eu não estou entendendo muito bem a sua pergunta. Você está querendo dizer, se os sacerdotes do Velho Testamento conheciam o mistério da Santíssima Trindade, é isso que a senhora está perguntando? Uhum. Eu já não sei. Eu não sei se eles tinham boas intenções. Tem gente que diga que sim, tem gente que diga que não. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? O Velho Testamento é uma confusão, minha gente. A gente nunca sabe o que é o que ali. É uma confusão, uma encrenca, é um negócio totalmente assim. A gente lê, os estudiosos do Velho Testamento, eles vivem a vida inteira brigando entre eles. Mas é milagroso que depois disso tudo tenha surgido algo coerente, como o cristianismo, que vem com uma resposta para aquilo tudo que está muito bem ali descrito em toda a sua confusão. Uhum. Não. A cena ali não diz. A gente tem que se limitar ao que o texto bíblico diz. Então, o que o texto bíblico diz é que Jesus estava aos 12 anos de idade, conversando com os doutores da lei, perguntando-lhes, e eles estavam se admirando com as suas perguntas, com as suas respostas, etc. O que São Lucas está querendo nos dizer nesse texto? Ele está querendo dizer que Cristo efetivamente não apenas entendia a lei, a Torá, verdadeiramente, era o verdadeiro intérprete da Torá, mas ele era aquele que era a chave para a compreensão da Torá. Se o Evangelho de São Lucas tem conexão com os Atos dos Apóstolos, e de fato tem, nós vamos ver, se não me engano, no capítulo 8 de Atos, esse episódio fantástico do eunuco da rainha Candace. Quando ele vai lendo o profeta Isaías, em voz alta, o diácono Filipe aparece ali, e o eunuco é alcançado pelo diácono, e ele pergunta: você entende o que você está lendo? Aí o eunuco diz: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí o texto diz que, partindo daquele versículo, estamos em Isaías capítulo 1, ele anunciou-lhe Jesus. Se você parar para ver,
você tem um paralelismo no Evangelho de São Lucas entre o começo e o fim. Então, Jesus fica 3 dias perdido em Jerusalém. Jesus fica 3 dias no sepulcro. Nossa Senhora procura, junto com São José Menino Jesus, as santas mulheres procuram a Cristo, etc. Jesus está explicando, conversando com os doutores da lei sobre aquilo. E, no dia mesmo da ressurreição, 2 discípulos vão para Emaús e Jesus vai conversando com eles sobre as Escrituras e abre o entendimento deles, para que eles compreendam as Escrituras. Depois, quando ele aparece no cenáculo, o próprio texto de São Lucas diz que ele abriu a inteligência dos discípulos. Portanto, o paralelismo aqui é muito forte. E quando termina a narração do Evangelho, ali do capítulo 2 de São Lucas, e Jesus diz: por que me procuráveis? Diz a Nossa Senhora, né? Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? O texto diz que eles não entenderam, mas que Maria conservou aquilo no seu coração. Por quê? O que São Lucas está querendo nos dizer? Aquele mistério é o mistério mais profundo, é o mistério da Trindade. Então, é como se Maria Santíssima ela tivesse captado algo do mistério da Trindade, estivesse contemplando aquilo a vida toda, a vida inteira, está contemplando aquele mistério. Que é exatamente a profundeza disso, já anunciada no começo do Evangelho, que depois, no final do Evangelho, será de alguma maneira ali apresentada nas aparições de Jesus ressuscitado, etc. E, de certo modo, todo o Evangelho se destina a mostrar isso, a divindade de Cristo. Pois não. Melquisedeque. Tem. Mas assim, eu vou falar de uma maneira rápida sobre Melquisedeque, por quê? Porque, veja, a Bíblia ela tem que ser lida muito em paralelos, tá? Então, veja, quando Davi conquista Jerusalém, a cidade de Jerusalém era onde viviam os jebuseus. Jerusalém é aquilo que no Gênesis aparece como Salém. Melquisedeque é rei de Salém. E Salém significa paz. Jerusalém é a cidade da paz. E o nome Melquisedeque significa Melech Tzadik, rei de justiça. No capítulo 7 da carta aos Hebreus, o autor vai explorar isso como uma alegoria de Cristo profundamente. Então, o que acontece? Quando Davi chega em Jerusalém, ele já encontra um sacerdócio ali. Eu estou respondendo para ele, Thaisa. Eu estou respondendo justamente para ele. Isso. Então, o que acontece? Quando Abraão ele volta da guerra internacional da qual ele participou, ele encontra em Salém um sacerdote. Então você tem um paralelismo aqui. Davi encontra um sacerdócio jebuseu, e no mesmo lugar, séculos antes, Abraão encontra um sacerdócio também misterioso, esse Melquisedeque, que não tem pai, mãe e genealogia. Então, ele paga o dízimo ao Melquisedeque, e o autor da carta aos Hebreus, de uma maneira muito engenhosa, diz: todos os sacerdotes levíticos, que são, na verdade, netos de Abraão, bisnetos de Abraão, porque Levi era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que é filho de Abraão, pagaram o dízimo a Melquisedeque. Portanto, aquele sacerdócio é maior do que o sacerdócio levítico. Então, ele indica um sacerdócio eterno. E aí, no Salmo 109, aparece essa expressão messiânica: tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que é uma ordem que transcende a ordem levítica, que está para além da ordem levítica, que é universal, que diz respeito a todos os povos, etc. Então, você veja como que o fato, ele retroprojetado ou projetado, dos dois modos, ele indica a grandeza de um sacerdócio que excede o sacerdócio do Velho Testamento. É simplesmente isso. Está claro? Seja rápida na pergunta. Sim. Minha querida, isso aqui já foge do tema. Eu não vou ficar respondendo, sabe, dúvidas gerais. Eu vou ficar no tema sacerdócio. E se eu for falar de carisma, por que um santo isso? Porque a gente foge do tema e a gente não caminha em linha reta. Não. E isso não é tema para nossa catequese aqui da noite. Ok, já deu 9h37. Uma boa noite a todos. Vamos dar só a bênção final, né? Só a bênção final. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite a todos, até amanhã.